Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí eu quero agradecer, abençoados, os novos inscritos no canal, não é? E aí, juntos somos mais fortes, eleitos de Deus. E eu estou muito feliz, amém, abençoados? Fique no apostolado, abençoado. Não saia por coisa alguma. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Será num abrir e piscar de olhos a revelação da graça para aqueles que ainda não receberam, para aqueles ainda que não têm olhos iluminados ao ler as Escrituras. Graças a Deus, nós em graça já temos olhos iluminados em mente de Cristo, não é? Então, abençoados, não perca o apostolado por causa de nada, não é? Vem aí, nós estamos no mês de novembro, não é? A Copa, hoje é sexta-feira, tem o Enem, não é? Domingo tem a prova aí do Enem. Estamos no mês de novembro de 2022, não sei quando é que você vai ver esse apostolado, não é? Então, abençoados, não desfoque, não perca o seu foco de Cristo. Abençoados, não perca o seu foco de Cristo. Pode ter Copa, pode ter Enem, pode ter qualquer coisa você pode fazer, abençoado, mas não tire o foco. Não tire a sua mente de Cristo. Não tire a sua mente do apostolado. Amém, abençoados? Porque televisão, a gente tem, você desliga um pouquinho, tô vendo aí o comercial na televisão, não é? Sobre a prova do Enem, não é? Eles mesmos recomendam lá como fazer, não é? Se desliga do celular, se desliga dos produtos eletrônicos, não é? Ou seja, celular, não é, abençoado? Televisão, enfim. Se desliga para que sua mente receba a graça do apostolado. Amém? Então, quem vai para o Enem fazer a prova tem que se ligar, tem que se desligar dessas coisas. Não é para se concentrar na prova, não é? Então, em algum momento vai, volta, faz o que é para você fazer, volta para as Escrituras, volta para ouvir a graça, vai, faz o que era para você fazer e quando você tiver um tempinho, volta para ouvir o apostolado. Amém? Fica a dica, não tira o foco, abençoados, não é? Não tira o foco. Televisão traz muitas notícias, não é? Tem aí a Flor de Lis, esses dias estava olhando na televisão, não é? Há uns 15 dias atrás aí. Pastora, né? Então foi condenada lá a 50 anos de cadeia. E veio a minha palavra do Senhor. E antes de ler o livro, abençoados, olha, eu vou ler Romanos 13 para vocês, amém? Tá na terra? Será que não leu as Escrituras, abençoado? Será que não leu? Deus castiga? Deus não, abençoado, mas os homens da lei castigam, abençoado. Alô, os homens da lei castigam, abençoado. Estamos no mundo e nós não somos desse mundo para andar em obras da carne, amém, abençoados? Como aconteceu aí com ela, não é? Matou, roubou, tem cadeia, abençoado. Tem autoridades na terra constituídas por Deus, amém? Vamos falar um pouco disso, abençoado? Aqui, antes de eu pegar no livro, amém? Olha lá, ó, Romanos, quando eu estava olhando a reportagem, a minha mente de Cristo ativou. Então, logo, abençoado, tudo está registrado. A palavra de Deus, abençoado. A palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, viu, abençoado? Ela lhe será revelada. Creio, por isso falei. Faça essa confissão de fé, abençoado, no seu dia a dia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa palavra. Vamos confessar uma palavra. Então, abençoado, por isso que é bom a gente estar junto com o Senhor. Não estar por aí roubando, matando, não é? Desagradando a Deus nessas obras da carne, não é? É por causa desses aí que ninguém mais quer vir para a igreja, não é? Mau testemunho, né? Escandaliza a obra de Deus, não é? Aí os que estão lá fora começam a julgar os que estão dentro. Bom, Romanos 13, 50 anos, hein? 50 anos, hein? É tempo, hein, abençoado, na cadeia, hein? Flor de Lis, novembro de 2022. Salva se for ovelha, não é? Porque não há nenhuma condenação em nós no reino espiritual. Amém, abençoado? Corre lá, abençoado, para Romanos 8.
Antes de eu ler Romanos 13, antes de eu ir para o livro. Romanos 8. O reino espiritual, há um Senhor no trono, abençoado. Amém? O reino espiritual, ele não é comida e nem bebida, não tem nada a ver com as coisas da terra. Na terra fez, vai ter que pagar. Na terra fez, as autoridades vão castigar. E no céu o Senhor consumou. No céu o Senhor já fez todas as coisas, amém? Não há condenação para o espírito. Aqui é uma outra coisa. O céu abençoado, o reino de Deus é coisas espirituais. Coisas espirituais não tem nada a ver com comida ou bebida, com as coisas da terra. É preciso que vocês entendam isso, abençoado. Separe as coisas terrenas e carnais do reino celestial. O reino celestial está tudo consumado. Alô? Tá bom, abençoados? 1 Coríntios não, abençoados, é Romanos, tá? Não há nenhuma condenação nos filhos de Deus. Vamos ler, abençoado. Vamos fazer uma confissão aqui antes de ler, abençoado. Romanos 8, não é? Um jargão da graça. Romanos 8, olha lá, ó. Nos filhos de Deus não há nenhuma condenação. Romanos 8, 1. Pois agora, no novo pacto, estamos depois da cruz. Eleitos de Deus, vocês que estão entrando no canal, não perca o mover. Amém? Não perca. Talvez vocês não vão entender hoje, não é? Eu agradeço a vocês aí por terem entrado no canal. Não saia deste canal e não perca o foco. Romanos 8. Portanto, agora, depois da cruz, depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, não é? Depois da ascensão de Jesus, falamos nisso no apostolado passado. Jesus morreu, ressuscitou, teve ascensão, e aí quem pegou ele foi o apóstolo Paulo. Então nós vamos ler já que o apóstolo Paulo recebeu a graça de Deus, e a graça de Deus não está com outro ministro. A graça de Deus está com o apóstolo Paulo nas 14 cartas de Paulo. Amém? 10 cartas para a igreja e 4 cartas para a igreja local. 4 cartas ministeriais para o ministério. Amém? E 10 cartas para a igreja da terra. Amém, abençoados? Esse apostolado aqui é para a igreja da terra. Todas as igrejas. Romanos 8. Portanto, agora, nesse novo pacto, nessa nova aliança, depois da crucificação, ressurreição, depois da ascensão, olha lá, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela andou. Flor de Lis andou na carne, né, abençoado? E aí vai pagar um preço. Nos filhos de Deus, os filhos de Deus, não há nenhuma condenação. Amém? Condenação era o que? Era a morte, era o erro de Adão, não é? Então nós estávamos condenados. Então Cristo já veio, pagou o preço, não é? E disse para nós, não há nenhuma condenação agora mais em vocês. Não é? Cristo nos livrou da morte. Olha lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nada mais é que nós termos nascido em Cristo, ou seja, nascemos há mais de 2000 anos debaixo da graça de Deus. Quando você e eu nasceu, abençoado, nós já estamos debaixo da graça de Deus, ele já havia consumado todas as coisas. João 19:30. Amém? Essa é a graça de Deus por nós. É preciso sempre estar falando essa graça maravilhosa, abençoados, que muitos entram aí no canal, não é para não pegar o bonde muito andando, tá certo, abençoado? Então corre lá. A mulher pegou 50 anos de cadeia, abençoado. E veio a minha palavra do Senhor. E toda a palavra do Senhor é pura e verdadeira. Tá escrito? Então a gente tem que crer. Amém, abençoado? A gente só precisa separar os povos. Isso tem que separar o povo, abençoado. Palavra para judeu é judeu, palavra para gentil é gentil. Não é? Então a gente tem que fazer essa separação aí. Antes de Cristo, lei. Depois de Cristo, graça. Antes de Cristo, a lei predominava. Não é? Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico. Não contém a graça de Deus. Então aos pouquinhos vai havendo um mover de Deus e a gente vai ministrando para vocês. Amém? Por isso que eu digo, não perca o foco do apostolado. Romanos. Tem gente, abençoados, que fica fazendo um monte de perguntas. Agora no apostolado, então é assim, pode roubar, pode matar, que não vai para o inferno. Alô, abençoado, acompanha o apostolado. Não julga sem ouvir e sem saber. Aguarda no Senhor todas as coisas. Amém, abençoados?
tem que fazer a separação da carne. Daqui para frente, abençoado, no novo pacto, a gente não olha ninguém segundo a carne. Diz a palavra do Senhor. Quem estiver ainda olhando e julgando, alô, o Senhor já nos julgou há mais de 2000 anos, hein? Lá na cruz, hein? O juiz já veio para as ovelhas do Senhor, para os filhos de Deus. O juízo já veio, abençoado. Tudo que você faz agora de rudimento de obras mortas não serve mais nada para Deus. Romanos 8, né? Romanos 8, 1, olha lá, ó. Essa palavra aqui é uma palavra do reino de Deus, que vem até a nós, olha lá, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação. O que Paulo quis dizer? Não tem mais condenação em nós. Por isso que pela graça nós somos salvos. Efésios 2:8. Não há nenhuma condenação, a gente vai viver uma vida eterna com o Senhor. Aqui nós estamos, não é? Na terra, temos esse corpo aqui, a carne erra, a carne falha, a carne é imperfeita. Então você tem que fazer essa separação, tira a carne, deixa só o Espírito, que é o Espírito que vai embora com o Senhor. É o Espírito que é eterno. Por isso que nós confessamos a palavra, nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor e a nossa salvação não perde. Por isso, abençoado, nós confessamos naquilo que Ele fez. Então nós temos essa revelação, amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós. Houve uma condenação para ela porque ela errou, matou, roubou. Então tem leis na terra e disso daí, pode orar, vai pagar o preço. Paulo foi liberto da cadeia, mas Paulo foi injustamente. Então, o anjo veio e livrou o apóstolo Paulo da cadeia, mas ele nada havia feito, ele estava pregando Cristo, ele estava pregando a palavra. Então, alguns judeus lá invocou lá com ele, não é? Então, abençoado. Olha, vamos ali para Romanos 13. Romanos 13. Eu vou ler um pouco do livro hoje, vocês vão regozijar na graça de Deus, abençoado assim como eu. Ai, eu gosto demais, abençoado. É Romanos 13. As autoridades estão aí, abençoado. Estão na terra. A cadeia está aguardando lá. Não é? Romanos 13. Olha lá, a partir do verso Romanos 13. Vou ler aqui com vocês a partir do verso 4, tá? 4, 5, 6. Então eu vou ler a palavra que o Espírito Santo me falou essa semana aí. Romanos 13, a partir do verso 4. Pois ela é ministro de Deus para teu bem. Quem? Paulo está falando as autoridades aqui em capítulo 13 de Romanos. Pois ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres um mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Então, se você não roubar, não matar, não prostituir, não fumar, não vai acabar com o seu pulmão, vai ter uma vidinha legal, não é? Vai durar aí mais tempo, não é? Então, abençoado, essas coisas da terra não é do reino espiritual. Não é do reino de Deus. Pois ela é ministro de Deus. Ela quem? As autoridades. Foi Deus que deixou na terra. Pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Então, se você tivesse matado, se não tivesse roubado, se tivesse matado, não ia pegar, né, abençoado? Tantos anos de prisão, né? Será que nunca leu isso? Ela é ministro de Deus, agente da ira. Fez, tem que pagar. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Foi Deus quem castigou? Não foi Deus. Foi as autoridades que deu a pena para ela. Porque na palavra de Deus, no reino de Deus, não há nenhuma condenação para nós. No reino de Deus não há nenhuma condenação. Diz a palavra, que veio do reino de Deus. E essa palavra? Isso aqui é para as coisas da terra, pessoal. Que ele deixou. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Já pensou, pessoal? Pessoa que faz o mal, a consciência. E o apóstolo Paulo nos ensina a ter uma consciência limpa. Por essa razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço.
pague o tributo, não deva a ninguém. Não deva a ninguém. A ninguém devais coisa alguma, lá no verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Então, ama ao próximo. Amém, abençoado? 7, vamos ali pro 7, vamos voltar lá pro 7. Portanto, dai a cada um, meu assunto também é isso aqui, abençoado. Portanto, dai a cada um o que deveis. Paga o que você deve, abençoado. Ela vai ter que pagar. Condenação de 50 anos, hein? Na cadeia. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aqui nesse ministério, o abençoado, nesse ministério do apóstolo Paulo, ministério do Cristo Jesus, amém? Aqui a honra é toda para ele. Foi ele que tirou a condenação de nós. Foi ele que nos deu a salvação eterna. Foi ele que nos comprou por um bom preço. Foi ele que tirou o pecado do mundo para que nós não servíssemos mais ao pecado. Foi ele, Jesus Cristo. Aqui a honra é para ele e para mais ninguém. Amém? Somos do Cristo ressuscitado. É bom que vocês fiquem bem isso. No outro apostolado, abençoado, nós falamos sobre Jesus de Nazaré, o Jesus de Pedro, João e Tiago, 4 apóstolos na nova aliança, não é? Pedro, João, Tiago e Paulo, o último dos apóstolos. Foi este que recebeu a graça de Deus. Este, lá em Atos 9, não é? Depois da ascensão, Atos 1 e Atos 9, que a Bíblia é uma cronologia. Lá uma luz pegou Paulo no caminho de Damasco, não é? Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz, quem és tu? Ah, eu sou Jesus, aquele que você me persegue. Então, os ministros de Cristo sempre são perseguidos, mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos, diz a palavra do Senhor. Somos bem-aventurados. Mas como assim? Estamos sendo perseguidos e vamos ser bem-aventurados? Diz a palavra do Senhor que somos bem-aventurados. Por quê? Porque estamos revestidos com a couraça da justiça, com a couraça, com o amor, com a graça revelada, abençoado. É por isso. Estamos cheios da palavra do Senhor. E Paulo, ele sabia quem pegou ele ali no caminho de Damasco. Dali para frente a vida de Paulo nunca mais foi a mesma coisa. Lá em Atos 1, depois Atos 9. E aí vocês vão vendo que a Bíblia é uma cronologia, abençoada. Vocês vão ver que Jesus, ele apareceu depois de morrer e depois da ressurreição. Morreu, ressurgiu, teve a ascensão. Mas antes de ter a ascensão, ele apareceu para os discípulos dele. Nós não somos discípulos de Jesus. Então, nós não somos os discípulos de Marcos, no outro apostolado, dá uma olhada lá. Nem de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Não contêm a graça de Deus. Por isso que a palavra do apóstolo Paulo é para as igrejas da terra. Corre lá para Apocalipse, abençoado. Então aqui, Cristo ressuscitado, o Espírito Santo. Esse aqui é exaltado. Amém? Apocalipse. Deixa eu ver aqui, abençoado. Vamos verificar aqui. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5. A partir do verso... João escreveu, não é? Esse livro aqui. Vamos lá, abençoados. O livro de Apocalipse foi João. Apocalipse 5, verso 12 e 13, abençoados. Apocalipse 5, verso 12. João vai falar. Proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, diga
digno de louvor. Cantamos para o Senhor, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, e não há outro Deus a ser exaltado. Aqui não, abençoado, não há outros deuses a ser exaltado, a não ser o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Todos dizem aí, amém, abençoados. Vamos um pouco aqui para o livro, o autor da sã doutrina, apóstolo Paulo. Vamos ler aqui o livro um pouco, abençoado. Vamos ler. E no final a gente vai fazer uma confissão de fé. Tá certo, abençoados? Então, no final nós vamos fazer uma confissão, uma confissão de fé na palavra que será ministrada através do livro, não é? Então, pela fé, nós somos salvos, Efésios 2:8. É tudo pela fé, abençoado. O está tudo consumado é tudo pela fé. Amém? Bem-vindo aos inscritos no canal, não posso deixar de falar isso, hein? Obrigada a você que está aí vendo, abençoados, dá um like, dá um joinha aí, se inscreva, não é? Espalhe essa mensagem aí pro povo, não é? E o povo tem medo, hein? Vai para a igreja com medo, e não é para ir para a igreja com medo, é para honrar o Senhor pelo que Ele já fez, amém? Pelo que Ele já fez, foi Ele, não nós, amém? Nós não fazemos nada. Nós agradecemos e obedecemos a palavra, recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, obedecemos o quê? Ministrando e falando, não é? Os ministros de Cristo em graça. Então, uma igreja em graça ministra a sã doutrina lá, ó, foi aqui, ó, pessoal, vocês que estão aqui, ó, tá vendo que eu ministro aqui, o ministro apóstolo Marcos Gomes, não é? O ministério de Paulo, resolvi trazer um pouco desse livro, não é? Para que nós possamos ter um pouco de entendimento sobre a graça de Deus, não é? Aqui é bem explicadinho, não é? E aí eu não corro, eu Maria Evangelista, é meu nome, não corro o risco de errar, não é? Então, aqui o mestre já ensinou e a gente vai divulgando essa graça de Deus, não é? Eis aqui, para me falar da graça e do apostolado, tá bom, abençoado? E eu gosto muito de ministrar essa graça. Bem-vindo, bem-vindo, eleito de Deus, ao canal, não é? E é isso, abençoados, não se desfoque nem com Enem, nem com Copa, né? Nem com nada, nem com televisão, nem com novela, não tira o seu foco da graça de Deus. Eleito. Olá, a sã doutrina, a sã doutrina. Autor da sã doutrina, Paulo, 2 pontos, autor da sã doutrina. Ao ser arrebatado até o terceiro céu, Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus por revelação. E aí Paulo disse, né? Paulo disse, voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia, vai, enviar-te-ei para longe aos gentios. Já temos dito aqui no canal que os gentios somos nós. Gentio é um povo não judeu, né? Lá em Atos 22, 17,21, 17, versículo, lá em Atos 22, versículo 17 e 21, né? Paulo falou, achei-me em êxtase, vai. Então, o Cristo, né? Olha lá, ó, o Cristo vai. O Cristo falou com Paulo, o Cristo ressuscitado, sem carne, não é o Jesus Cristo de Tomé, de Pedro, de João, Tiago, não é. Esses aí, João 1, né? Esses aí, o que ouviram e viram o Jesus de Nazaré, no tempo ainda de sua carne, né? Antes de Cristo, então passou a nova aliança, eles não entenderam a graça. Eu vou repetir, eles não entenderam a graça. Esse texto histórico está em linha com, aí Paulo vai falar novamente em 2 Coríntios 12, né, versículo 1, 2 e 4, olha lá. Passarei as visões, Paulo falando com o povo, Paulo falando com nós, abençoado. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, aí ele começa a falar do homem interior dele. Conheço um homem em Cristo, ele estava falando do homem interior, olha lá. Ele estava falando do homem interior, o seu espírito. Já ministramos aqui que nós somos um espírito com o Senhor. Por isso, um espírito abençoado nada tem a ver com as coisas da terra. Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ouviu a graça, né, abençoado? Assim como nós estamos ouvindo a graça hoje, não é?
Essas palavras inefáveis são a graça de Deus em Cristo que lhe tinha sido revelada. Tinha sido revelada a Paulo, pessoal. Aí Paulo vai falar lá em Gálatas 1, verso 11 e 12. O evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, pois não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele não aprendeu com homem nenhum, ou seja, né, Paulo não fez teologia, nem tinha naquela época, né, mas Paulo aprendeu com o Espírito Santo. Então nós aprendemos hoje também com o Espírito Santo, porque somos guiados, João 14, 26, somos guiados e ensinados pelo Espírito Santo, abençoado na nova aliança. Foi o Espírito Santo quem conduziu você aqui, criei, por isso falei. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Ele separa, não é? Alguns. A revelação que Paulo recebeu do Senhor é para que pregasse a graça aos gentios. Perceba que Paulo prega a graça aos gentios. Mas quando já disse que gentios somos nós, não é? Gentios somos nós, um povo não judeu. Mas quando aprove a Deus, Paulo falou, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, lá desde o ventre da mãe dele, não é? Ele já era separado para ser apóstolo, para ser mestre, para ser enviado aos gentios. Desde o ventre da nossa mãe, abençoado, nós já fomos separados, eleitos e escolhidos. É o propósito de Deus, a eleição, antes da fundação do mundo. Tem muita gente que não sabe disso, abençoado. Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, tá aí. O que está em oculto está sendo revelado para você. Antes da fundação do mundo, nós somos eleitos. Lá em Romanos 9 fala nem bem nem mal, não é? As duas sementes foram colocadas, o Jacó e o Isaú, não é? As duas sementes não fizeram nem bem nem mal. Um vai receber a condenação e o outro vai receber a salvação. Porque um é salvo e o outro não é salvo. Então, por isso que não deve olhar, a flor de lis é pecadora, Eles não fizeram nem bem nem mal. E já tinham um propósito na vida de Isaú e de Jacó. Romanos 9, 22, né? Fala sobre isso. Então, 2 Coríntios 5, hoje, abençoado, 2 Coríntios 5,16, fala pra gente, na nova aliança, não olhar ninguém segundo a carne. Então, ao dizer essa daí vai pro céu. Amém, abençoado? Então, você receba a graça e o apostolado, tá certo? Receba a graça e o apostolado. Romanos 9, já era o propósito de Deus. Então tem que começar, abençoados, a receber essa graça aí, Romanos 9, né? Olha lá, contudo, Romanos 9, 11, olha lá. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Fez bem, fez mal, e ainda é salvo. Precisa conhecer as escrituras, né, abençoado? Mas por aquele que o chama, por aquele que o chama, não é? Como está escrito, amei Jacó e rejeitei a Esaú. Então, os verdadeiros, os filhos dele, ele vai amar, abençoado. E os não, ele vai rejeitar, pessoal. Vai, já rejeitou. Antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Mas não é meu assunto. Quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Tudo isso é para vocês saberem que a graça de Deus está com o apóstolo Paulo. Não consultei carne nem sangue e glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas 1, 15, 16 e 24. Olha lá. Não consultei carne nem sangue. Grita isso aí, abençoados. Não consultei carne e nem sangue. Então, quando você recebe a graça de Deus e você fica perguntando para o seu irmão da lei, ou para o seu ministro da lei, ou para o obreiro, ou para o... Então, lá naquela igreja está dizendo que a gente é salvo pela graça, que lá não tem batismo, lá não tem Santa Ceia, lá não tem monte, lá não tem jejum, lá não tem campanha.
Então, se você ficar perguntando isso daí, ele vai achar, lá não tem diabo, eles falam que o diabo foi aniquilado. Então, se você, abençoado, ficar consultando carne, olha lá, Paulo disse, eu não consultei nem carne nem sangue. Se você ficar consultando obreiro da lei, evangelista da lei, pastor da lei, profeta da lei, eles vão abrir 1000 passagens para você sobre o diabo. E nós temos passagens que o diabo está aniquilado. Então, João, ele disse, João não é ministro de Cristo. João não é o ministro abençoado, não é? Então, o diabo está ao derredor. O Pedro falou, o João falou, o Tiago falou. Então, procurando alguém que queira tragar. O inimigo é a sua carne, abençoado. Por isso que você precisa fazer a separação. Não tem inimigo no mundo, abençoado. Está rejeitado por Deus. Então, São Paulo diz, são inimigos da cruz. Paulo diz que são inimigos da cruz quando não recebe a graça de Deus. Lá em Filipenses 3,18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos ainda que vivem como inimigo da cruz, não é? Então você vai perguntar ao seu ministro que está na carne, não é? Ainda fazendo batismo, ainda jejuando, ainda fazendo campanha, malicioso, não é? Fazer campanha de libertação, fazer campanha de... São maliciosos, coisas do homem. Isso não tem na igreja, pessoal. Depois passado, Paulo vai continuar falando, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação. Paulo falando, e subi por causa de uma revelação, a graça. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Gálatas 2, 1. Gálatas 2, 1 e 2. Verso 1 e 2. Uma pessoa chegou até a mim, o apóstolo Marcos Gomes vai falar. Uma pessoa chegou até a mim um dia e me disse, mas onde que a Bíblia fala de gentil? Sou crente velha de igreja, tenho muitos anos de igreja e nunca ouvi falar de graça ou de gentil, viu? A igreja de Cristo que pega, tá? Muito triste isso, viu, abençoado? É muito triste esse atraso na igreja. Aí os cristãos ficam pagando preço, né? É monte, é jejum, E ainda quando faz e quebra a campanha, diz, não deu certo porque eu faltei aquele dia lá. Oh, abençoado. E quando dá certo, quando Deus dá um milagre, ou quando Deus faz a obra, ou quando Deus concede a bênção, ou quando Deus concede o que a pessoa pede, aí ela glorifica o nome do santo, glorifica o sacrifício que ele fez. E Deus falou, a honra é minha e eu não darei a glória para ninguém. E ainda, como está errado, hein, abençoado? É ele quem faz o milagre. É ele quem faz todas as coisas e ainda glorifica. Foi porque eu jejuei, né, irmão? Você fica em casa só, você não vai para a igreja e ainda taca ali condenação. O irmão taca ali condenação no outro. Você tem que ir para a igreja, irmão. Você tem que fazer a campanha, você tem que fazer tudo certinho. Por isso que a sua vida tá essa bagunça aí. Aí uns irmãos, eles começam a conversar um com o outro assim, né? Sua vida tá bagunçada, abençoada, porque você não recebe a graça de Deus. Por isso que a vida tá bagunçada. Em vez de você ficar aí fazendo 7 semanas de campanha, de jejum, de corrente, de 7 semanas, 15 semanas, vai cuidar do seu filhinho, vai sair com seu esposo. Vai dar atenção para a Bíblia, abençoado. Vai dar atenção para o ministro em graça. Vai descansar. Que Deus não quer sacrifício, não. Uma pessoa chegou até a mim um dia e me disse, mas onde que a Bíblia fala de gentil? Sou crente velha de igreja, tenho muitos anos de igreja e nunca ouvi falar de graça ou de gentil. Quantas vezes já citei versículo, Marcos Gomes falando, quantas vezes já citei versículo que fala a respeito da graça e sobre os gentios? Então, já perdi a conta. 30 anos de ministério, né? Isso é o que dá a congregar numa igreja da lei.
A mulher conhecia o pastor, a doutrina da igreja, os estatutos, o que podia fazer e o que não podia fazer, e etc. Mas não conhecia a palavra de Deus. Não conhecia a graça. Né? Olha lá. Conhecia a doutrina da igreja. Não pode cortar o cabelo, não pode usar saia curta, não pode rapar a perna, não pode ter bigode, não pode, a igreja não pode nada. Não pode orar sem o véu. E a igreja de Cristo ficou fraca. Bem como Jesus disse aos fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Muitos conhecem tudo e todos. Mas não conhecem a palavra de Deus. Voltando a Paulo. Paulo falou, irmãos, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Então eu estou tendo com vocês, anunciando a graça de Deus para vocês. Nós somos imitadores de Paulo. Anunciando a graça de Deus para vocês, abençoado. Vocês viverem tranquilo, uma vida tranquila e sossegada. Na graça. Sem condenação. Romanos 1, porque não há nenhuma condenação em nós, abençoado. Alô, você está salvo pela graça de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Palavras persuasivas. Paulo falando, hein? É Paulo que está falando, pessoal. A minha palavra, irmãos, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Filipenses 3,15 fala que nós somos perfeitos. Olha lá, Paulo falou. Eu estou falando com os perfeitos. E pela fé você tem que fazer essa convicção, que você é perfeito e salvo em Cristo. Já tem duas graças aí. Então, abençoados, em demonstração de poder. Então, quando o Espírito Santo fala conosco, é demonstração de poder. Quando o Espírito Santo pegou Paulo, ele veio com o seu poder e ministrou para Paulo a graça. Não com palavras persuasivas, igual os pastores hoje colocam a campanha e colocam os jejuns aí, e vem aqui nessa noite, e fogueira santa, e campanha, Não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Falamos a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Deus nunca ia mandar, abençoados, colocar campanha e corrente na igreja dele. Isso não é ordenança de Deus, não, abençoado. Isso não é. Isso aí é coisa do homem, malicioso. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 1, 2. 1 Coríntios 2, verso 1, 2, 4, 6 e 7. A gente vai parar por aqui, abençoado, tá bom? Paulo não pregava teologia humana, Paulo pregava a revelação. Vamos terminar aqui, ó. A graça não prega letra, a graça não prega letra. Somos ministros de uma nova aliança, somos embaixadores do reino de Deus. Olha lá, não falei, abençoado? O céu está abrindo para você, você vai entrar lá dentro do reino de Deus. Você vai ver que lá não há comida e nem bebida, abençoado. As coisas lá são santas, lá tem um santo ministrando para um santo, que somos nós. Olha lá, como se Deus mesmo falasse por nós, não é? Nós, apóstolos do Cristo ressuscitado, não pregamos a letra. E nós estamos longe da letra, abençoado. Estamos longe da letra, não é? Eu vou terminar por aqui, tá bom, abençoado? Vou terminar por aqui. Graça e paz para vocês. Vamos fazer uma confissão de fé, abençoado. Vamos ver se eu consigo fazer uma confissão de fé, abençoados. Fazer uma confissão de fé é declarar aquilo que ele já fez. Olha, 2 Coríntios 4:13. Vamos lá. Vamos fazer uma confissão de fé no finalzinho aqui, tá bom? E vamos agradecer a Deus por todas as coisas. Eu glorifico o nome do Senhor. Honra e glória ao meu Senhor, o Cristo ressuscitado.
Em nome de Jesus. Tudo que você pedir, pede em nome de Jesus. Amém, abençoado? Então, honras a Ele. Aqui a carne não tem chance. 2 Coríntios 4. Olha lá, vamos. 2 Coríntios 4, verso 13, abençoado. Olha lá, ó. Verso 13. 2 Coríntios 4.